Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui, esse é o canal No Alvo. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Luiz e nós vamos falar no vídeo de hoje sobre uma pesquisa que está impactando aí a internet, com quem os cristãos têm mais se parecido, né? Com quem eles parecem mais? Com Cristo ou com os fariseus? Hoje, essa pergunta eu quero que você se faça: com quem você se parece mais? Com Cristo ou com os fariseus? Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma época onde nós precisamos representar Jesus, ou precisamos espelhar Jesus, deixar que Cristo molde o nosso caráter, transforme o nosso caráter a ponto de nós refletirmos a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Cristo para as pessoas. Então pense nisso e eu quero falar com você a respeito dessa pesquisa. Mas antes eu quero pedir a você, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, principalmente para aqueles grupos de oração, para que eles saibam com quem eles estão se parecendo mais, para os grupos da igreja, para os grupos aí dos seus amigos, WhatsApp, família, para que muitas pessoas possam parar para refletir. Nesse ano de 2020, com quem você quer se parecer? Você quer realmente ser cristão? Porque hoje nós temos muitos religiosos dentro da igreja. E essa pesquisa então vai falar um pouquinho sobre essa realidade que nós temos dentro da igreja. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo também para as informações com imagens e tudo mais. Eu quero falar então sobre essa pesquisa para você. Vamos para o vídeo. Fala, meus queridos, estamos aqui no vídeo então e eu quero falar para você sobre os cristãos. São mais parecidos com Jesus ou com os fariseus? Essa pesquisa traz uma revelação que visa reflexão. Uma das críticas mais comuns feitas ao cristianismo de hoje é que a religião é cheia de hipócritas, pessoas hipócritas. Um estudo publicado pelo Grupo Barna, especialista em religião, mostra como os cristãos parecem ter perdido sua percepção com as atitudes de Jesus em relação aos outros. O projeto foi coordenado por David Kinnaman, presidente do Grupo Barna, em conjunto com John Burke, autor de livros sobre Jesus. Conduzido entre pessoas que se identificam com os cristãos, seu objetivo era determinar como as atitudes dos cristãos são parecidas mais com Jesus ou com os fariseus, um grupo judeu mencionado no Novo Testamento liderado por líderes hipócritas. A metodologia usada foi apresentar 20 afirmações relativas a Jesus e perguntar se as pessoas concordavam ou discordavam delas. Em seguida, foram apresentadas 10 ideias típicas dos fariseus e eles também deveriam responder e concordar ou não. Kinnaman explica que a intenção é gerar uma nova discussão sobre os aspectos intangíveis sobre como alguém pode de fato mostrar o que significa ser um seguidor de Jesus. Obviamente, a pesquisa de opinião não é definitiva para medir a totalidade da igreja cristã, mas os resultados obtidos podem incentivar a reflexão por parte dos cristãos. Estas foram as declarações de pesquisa que visavam examinar qual a semelhança com Cristo. Ações de Jesus. As perguntas utilizadas para definirem ações de Jesus e ações dos fariseus estarão então no blog, na descrição do vídeo, para que você possa saber quais foram as perguntas e para saber quem se parece mais com Jesus e para saber quem se parece mais com os fariseus. Após catalogar as respostas, foi elaborado o seguinte quadro, com 2 eixos: atitudes e ações, e se estão mais perto das atitudes de Cristo ou dos fariseus. Então você tem aí esse quadro, você vê então farisaica para o lado esquerdo e cristã para o lado direito. A maioria dos cristãos não mostra o amor de Jesus aos outros. Essa é a triste realidade. Você tem em ações a farisaica para baixo e para cima ações cristãs. Então nós vemos que 14% demonstraram atitudes cristãs de um cristão e também ações cristãs, enquanto 51% tiveram atitudes farisaicas ou ações mais parecidas com os fariseus.
No segundo quadro, como os diferentes grupos cristãos representam Jesus. Então aqui você tem a bolinha branca, todos os cristãos, ok? 51% ali. A segunda bolinha, evangelísticas, cristãos nascidos de novo, tradicionais, ou nominais, católicos praticantes e evangélicos praticantes. Nós temos então aí as atitudes farisaicas em cima e barra atitudes de Jesus. Atitudes e ações de Jesus do lado direito e a farisaica do lado esquerdo. Atitudes e ações farisaicas do lado de baixo esquerdo e atitudes de Jesus e ações de Jesus do lado direito. Então você vê que a maioria das atitudes e ações são muito mais parecidas com as farisaicas do que as atitudes e ações de Jesus. Foram entrevistadas 1.008 pessoas maiores de 18 anos para esclarecimentos. A primeira pergunta era a aflição religiosa da pessoa, caso se identificasse com cristã. A segunda era como ela se definia. Evangelicais são as pessoas que participam de uma igreja não denominacional e que têm dificuldades em se identificar com o título de evangélicos, nascidos de novo. São pessoas que dizem ter passado por uma experiência com Deus e são batizados. Nominais são os cristãos não praticantes, que apenas seguem a tradição da família. Católicos e evangélicos praticantes são aqueles que frequentam a igreja pelo menos uma vez por mês e dizem cultivar o hábito da oração. Sabe, essa pesquisa ela nos faz entender e faz ver o quanto nós precisamos nos transformar. Que esse ano de 2020 nós possamos parar para pensar nisso. Eu quero ler uma anotação que eu tenho aqui para ler com você, e eu quero ler alguns versículos e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas será possível ser um imitador de Cristo? Sim. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mudamos e podemos imitá-lo porque o Espírito Santo é que nos transforma. Se você está em Cristo, o Espírito Santo que habita em você será capaz de moldá-lo e a cada dia lhe tornar semelhante a Ele. Isso refletirá nos seus atos, nos frutos da sua atitude. Em termos simples, ter a imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos parecermos com Ele. O Espírito Santo é o agente transformador que, ao buscá-lo, o tornará imitador do Pai, em espírito e em verdade. 1 Coríntios 11:1 tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6: de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. João capítulo 4, versículo 24 também diz: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para terminar, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que neste ano de 2020, a sua vida seja transformada pela palavra de Deus e você seja um imitador de Cristo e não dos fariseus. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que ficou até aqui, Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito e aí as perguntas nós vamos respondendo aí. Deus abençoe, um forte abraço
e até um próximo vídeo.